para vocês entenderem a importância do advogado, né? E da sustentação oral. Eu não gostaria de ser advogado, até numa próxima existência até gostaria, mas a dificuldade de eu em 1 hora, eu imagino ter de defender meu cliente, e muitas vezes no caso de 5 crimes atribuídos ao meu cliente, só em 1 hora, quando eu gostaria de ficar falando muito mais tempo. E por quê? Porque a imagem que fica na minha cabeça, e acho que de alguns de vocês, ou é do cinema norte-americano, daquele tribunal do júri, que é diferente do que nós estamos vivendo, ou de figuras históricas aqui do Brasil. Evandro Lins e Silva, a figura do Evaristo de Moraes, ou aqui em São Paulo, especialmente, o Dr. Valdir Troncoso de Moraes, que eram pessoas que marcaram, e as pessoas falavam, e muitas vezes eu, que não sou nem do direito, cheguei a assistir para ver o Dr. Troncoso, como é que ele fazia a forma de defesa. Mas a ênfase da defesa é a garantia desse direito legal, que é fundamental num país democrático, com base no que nós chamamos aqui, bem definida pelo Dr. Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, de Constituição Cidadã, um dos discursos mais bonitos que ele fez na vida, que é aquele discurso de 5 de outubro. Bem, até eu já faço uma propaganda, um dos meus livros, A História em Discurso. Eu devia até trazê-lo até para oferecer, mas mandarei para vocês. 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Um dos discursos é da promulgação da nossa Carta, que é tão importante, assim como a Constituição de Weimar de 19, a mexicana de 17, a italiana de 47. A nossa Constituição no século XX, ela é importantíssima. Mas, deixando eu de lado, porque eu já falei demais, eu passo para o Dr. Gustavo Sampaio. Eu vou ler, que é uma polêmica que surgiu ontem, hoje, e eu também, quando eu fui consultar a alteração realizada no Código Penal em 5 de maio de 2021, portanto não é uma conspiração do atual governo, 2021, o presidente da República era Jair Bolsonaro, e não é uma conspiração do atual presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado, mas a época era o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, por sinal, que tem um sólido conhecimento jurídico. Então, não vamos dizer que é alguém que estava armando, mas houve uma alteração. E o curioso, que eu não sei se muitos só se deram conta dessa alteração, do seu significado agora, por causa do julgamento. E por quê? 2 dos crimes atribuídos, por exemplo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu fiquei lendo, e eu vou pedir ao doutor Gustavo e aos nossos 2 convidados aqui a diferença segundo eles, se eles concordam ou não. Um dos crimes atribuídos é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É o artigo 359-L do Código Penal, que sofreu nova redação. E ficou assim, vou tentar ler da forma mais clara possível. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Deixa eu ler outra vez, isso aqui é fundamental. É o 359-L, se você quiser consultar no site de busca. Código Penal. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena: reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Agora, o segundo crime atribuído ao ex-presidente. Eu espero os outros, mas eu estou. É claro que o julgamento todo mundo está olhando para o Jair Bolsonaro, para ser sincero. Não é que isso haja manipulação, nada disso. Mas está todo mundo olhando para isso, né? Golpe de Estado. Então, o outro foi a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado, artigo 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena: reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Eu pergunto, primeiro, passando para o professor Gustavo Sampaio. Veja se seria não sei se é ignorância minha, não tem nenhum problema. Para ter abolição violenta do Estado Democrático de Direito é necessário um golpe de Estado. E um golpe de Estado leva, é condição sine qua non, creio, à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Estou certo ou estou errado, professor? Pergunta excelente que o senhor faz, professor. Importante até para o público de fora do direito refletir um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a Lei 14.197, que instituiu um novo título na parte especial do Código Penal,
o título sobre os crimes contra o Estado Constitucional Democrático de Direito. Veio em boa hora. Essa lei foi sancionada e promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro. É preciso dizer que quando o projeto de lei é aprovado no Congresso, em se tratando de lei federal, passa-se por sanção ou veto e promulgação do presidente da República. Não foi o presidente Lula que promulgou o texto desta lei. E essa lei revogou a antiga Lei 7.170, de 1983, que era a antiga Lei de Segurança Nacional, ainda um resíduo do regime autoritário, uma lei promulgada no último governo do regime, o governo do general João Batista de Oliveira Figueiredo. Essa Lei 7.170 foi revogada pela 14.197, que instituiu o título 12 no Código Penal Brasileiro. E muito bem, dentre vários crimes ali previstos, os dois que o senhor cita, professor Vila, o crime de abolição violenta do Estado de Direito, do artigo 359-L, com pena de 4 a 8 anos de reclusão, e o crime do artigo 359-M, chamado golpe de Estado, com pena de 4 a 12 anos de reclusão. Então eu saio aqui, ainda que essa virtude da vida seja dificílima de alcançar, eu saio aqui em busca dessa virtude aristotélica, tomista, do ponto de equilíbrio, professor, para não pender nem à esquerda nem à direita, porque não é isso que está em jogo aqui. Eu estou em busca da dogmática, da ciência penal, para falar o que tem que ser dito. Eu acredito que existe autonomia no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tanto que a lei assim prevê. Existe autonomia no crime de golpe de Estado, do artigo 359-M, tanto que a lei assim prevê. E é possível, sim, em tese, que haja concurso material. Falando assim, deixando de lado a linguagem jurídica, concurso material o que é? É somatório de crime, somatório de pena. Ou seja, é possível, sim, que uma só pessoa ou um grupo de pessoas pratique tanto a abolição violenta do Estado de Direito quanto o golpe de Estado, cometendo, portanto, os dois crimes em concurso material. Todavia, não quer dizer que isso ocorra sempre. E sendo muito franco, na minha singela análise, eu creio que neste caso de 8 de janeiro, por mais que eu entenda que tentativa de derrubada de um governo democrático mereça a repressão máxima do Estado, aplicando sanção e sanção penal, não acredito que neste caso nós tenhamos tido os dois crimes, professor, e aí me parece que a sua reflexão nesse aspecto está certíssima. A abolição violenta do Estado de Direito talvez tenha sido empregada, nesse caso dos atos que estão questionados na ação penal 2668, que é essa ação penal que está sendo julgada agora, como meio para a consecução do desiderato, a consecução do fim coligido, que era a derrubada do governo democraticamente eleito. Por quê? Porque a abolição violenta do Estado de Direito, ela se caracteriza pela obstrução, pelo impedimento, pelo óbice colocado à livre funcionalidade independente dos poderes constituídos. O crime de golpe de Estado, não, se caracteriza pela tentativa de derrubar um governo legitimamente eleito, não empossado ou já empossado. Pois bem, quando se fez o que se fez para se impedir o funcionamento do Poder Judiciário, quando, no dia 8 de janeiro, se tentou obstruir a funcionalidade do Poder Legislativo e do Poder Judiciário e também do Poder Executivo, me parece que tudo aquilo era o ferramental para se chegar ao fim coligido, derrubar o governo do presidente Lula da Silva. Então, eu quero acreditar que há uma absorção, que o crime de abolição violenta do Estado de Direito não está em concurso material com o crime de golpe de Estado. Todavia, me parece claro que há sim o concurso com crime de organização criminosa, crime da Lei 12.850. Não é o que o senhor está perguntando, é só uma adição que eu estou fazendo aqui no meu comentário. Como acho também que os mandantes, os que estavam nos palácios, que são os réus nessa atual ação, não são responsáveis pelos crimes de dano que lhes são imputados. É minha impressão. Minha impressão é que houve, dos 5 crimes imputados pelo Procurador-Geral da República, em relação a esse grupo 1, chamado núcleo crucial da trama golpista, me parece que houve 2 crimes, golpe de Estado e organização criminosa. E digo mais, professor, para concluir mesmo, pedindo perdão por ter me estendido tanto, há um dado a mais que se deve
aduzir. Esse crime de golpe de Estado, ele é um crime consumado. E quando falamos isso, em geral, algumas pessoas de fora do direito não compreendem. Como consumado, se o golpe de Estado não aconteceu? É porque, na verdade, essa categoria desses dois crimes que o senhor mencionou, abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado, está na categoria do que alguns juristas, como Juarez Tavares, chamam de crimes de empreendimento, que significa o seguinte: a mera tentativa traduz a consumação do crime. Por quê? Porque, diferentemente do crime de homicídio, que fala em matar alguém, e se uma pessoa desfere um disparo de arma de fogo e não acerta, não mata, mas comete homicídio na forma tentada, no caso da abolição violenta do Estado de Direito e do golpe de Estado, a definição da conduta no tipo penal diz tentar. Então, quando alguém tenta, acaba consumando o crime. Portanto, se alguém tentou depor o governo eleito do presidente Lula, consumou o crime de golpe de Estado. Tanto que o nome do crime, lá no Código Penal, no artigo 359-M, não é de tentar derrubar o governo, é golpe de Estado. E digo mais, se o golpe tivesse sido consumado, a conduta não seria criminosa, seria uma conduta atípica, porque ela não estaria prevista na legislação penal brasileira, professor.